ouvintes! Bem-vindos a mais um episódio do The Nomadic Cast. Eu sou a Sofia, nômade digital há 3 anos. E sabe que a sessão de terapia sempre esteve na minha agenda, antes mesmo de eu começar a ser nômade. E tu, Fernando? Eu sou Fernando Canardes, que sou nômade digital há 10 anos, praticamente 10 anos. Eu nunca fiz terapia oficialmente, porém, todo mundo que me conhece sabe que eu recomendo demais. Façam terapia, todo mundo deveria fazer terapia, principalmente se você virar nômade digital, porque eu acho muito importante. E é por isso, inclusive, que a gente tem uma convidada muito importante aqui para falar sobre isso hoje. Isso aí, isso aí. Hoje a gente vai ter um bate-papo sobre terapia. Não somente isso, né? E falando em terapia, Nando, deixa eu te perguntar. Uma vez tu me contou, ano passado, eu acho, de uma situação, né? Uma situação num café em Viena. Conta aí pra gente, o que aconteceu? Gente, eu nunca fiz terapia oficialmente, como eu falei, só que assim, eu já conversei com muitas psicólogas, muitos psicólogos, já ajudei muitos amigos que estavam conversando, fazendo terapia e tudo mais. Então eu acabei pegando algumas coisas, enfim, acabei me autoconhecendo com muitas coisas. Uma coisa bizarra que aconteceu na minha vida uma vez foi que eu estava num café em Viena, e aí eu estava lá, tomando meu café, tranquilo, e de repente chegou uma moça falando no celular. E ela falou alguma coisa, não sei o quê, nômade digital. Ela tava falando em português. Eu falei, opa, tipo, meu nome é digital aí e tal, que legal. Tipo, vou. E ela sentou exatamente na minha frente. E ela tava lá falando no telefone sobre nomadismo digital e tal, não sei o quê. E eu, beleza, eu tava fazendo minhas coisas, tava trabalhando, inclusive tava no computador. E aí deu alguns minutos, e ela falou a seguinte frase: Ok, vamos começar então a nossa terapia. E aí, gente, ela fez a sessão de terapia dela na minha frente. Ela falou de todas as coisas dela, ela, enfim, trocou ideia lá com a terapeuta dela. Eu não ouvi a parte da terapeuta, eu ouvi só a parte dela. Mas, assim, foi muito chocante pra mim, porque eu não sabia o que fazer. Eu não sabia se eu levantava e falava pra ela, eu sou brasileiro e tô ouvindo a terapia. Ou se eu levantava e ia embora, eu não sabia o que fazer, porque assim, eu tava sem o fone de ouvido, então eu tava lá, concentrado fazendo minhas coisas. Só que, como ela tava exatamente na minha frente, não tinha como eu não ouvir as coisas dela. Então eu acabei meio que ouvindo todas as questões, todos os problemas dela. E aí uma coisa curiosa, eu, enfim, me acabei meio que me obrigando a ouvir as coisas dela. E no final das contas, eu cheguei à conclusão que eu quase fiquei com vontade de levantar, ir lá, dar um abraço nela e falar assim: moça, tá tudo bem, a gente passa por isso como nômade digital. Inclusive, eu tenho um clube de nômades que a gente se ajuda e a gente tem esses mesmos problemas que você. Óbvio que cada um tem suas questões, enfim, a gente sabe, a Fabi provavelmente vai falar bastante disso, mas, assim, foi uma situação muito curiosa, porque, assim, eu participei da terapia praticamente junto com ela, e aí eu não sabia o que eu fazia, se eu levantava e ia embora, ou se eu ficava lá, e aí, assim, chegou um momento que eu levantei e fui embora. Então, ela não sabe que eu sou brasileiro, eu não sei quem ela é, então acho que essa é a parte boa. Então, assim, eu só sei que ela era uma nômade digital, estava lá, ela fez toda essa terapia, falou de todos os problemas que a gente fala no nosso bate-papo, inclusive. Uhum. E não sei, eu não sei qual foi o desfecho, mas foi uma situação bem engraçada. É, eu acho que justamente por ela estar em público, ela também não deve ter explorado assuntos muito polêmicos emocionais da vida dela, né? Não sei. E ela, tipo Mas assim, estou em Viena. Qual a chance de ter um brasileiro que vai entender português no café que eu estou? Um café super movimentado, cheio de barulho. Então, assim, ela não contou com esse inesperado. E, na verdade, é ela fez sessão de verdade. terapia e tinha um brasileiro. E isso é uma coisa que eu faço muito, né? Eu passo por gringo em muitos lugares. Porque como É. às vezes, eu não falo nada, as pessoas não sabem que eu sou brasileiro, se eu não abrir a boca. Então acontece muito. Eu já peguei DR em ônibus, já peguei gente discutindo, gente falando no telefone, já peguei terapia. Então, assim, acontece, tá? E assim, obviamente, eu nem fui procurar, nem fui tentar achar pra ver quem era, não sei quem é. Então, assim, se a pessoa, inclusive, tá ouvindo, se você estava em Viena fazendo uma terapia num café e tinha um cara na tua frente, talvez era eu, mas enfim, nem sei quem você é, então tá tudo bem também. Vou manter a privacidade da sua sessão. É, mas assim, não é só brasileiro, porque a gente sabe que tem brasileiro em tudo que é canto do mundo, né? Mas não é só brasileiro, né, gente? Eu tenho recebido bastante. Eu tenho conhecido bastante gente que fala português. Bom, mas enfim, isso é assunto para uma outra história. Ah, que interessante, Fernando. Então, hoje a gente vai receber a Fabiana Bercht, que é psicóloga nômade, para esse bate-papo sobre todos os desafios e cuidados necessários para manter esse equilíbrio emocional no nosso estilo de vida, nômades, né? Que não é fácil. Então, Fabi, poderia se apresentar, por favor? Então, primeiro, quero agradecer pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com os meus 2 amigos, né, estamos juntos aí nessa jornada. Então, assim, eu sou psicóloga, hoje eu sou psicóloga clínica, mas eu tenho já
um caminho longo aí dentro da psicologia, já trabalhei com RH, trabalhei com seleção, sou terapeuta corporal, sou facilitadora de biodança, então já facilitei grupos no Rio, já trabalhei com acidentes, inclusive já viajei bastante trabalhando com acidentes em plataforma de petróleo, acidente aéreo, então, né, fui para Colômbia no acidente da Chapecoense lá em 2015, eu acho que foi. Então já viajei bastante com isso e hoje então eu estou na clínica e especificamente clínica online, né, porque para bater Uhum. aí com a vida que eu queria para mim. Então, Que legal. é isso, sou terapeuta corporal, hoje estou fazendo uma formação de análise transacional, que é uma teoria, é uma teoria relacional, né, uma abordagem relacional, e é com isso que eu trabalho hoje na clínica. A Fabi não falou, mas nós somos literalmente vizinhos aqui em Da Nang, no Uhum. Vietnã. Então, assim, a Fabi, ela é nômade. Eu queria até que você contasse um pouquinho da tua jornada nômade rapidinho, tá, Fabi? Mas a gente é vizinho, exatamente vizinho de andar aqui em Da Nang. Então, estamos aqui. Acho que a Fabi fica acho que mais 1 ou 2 dias aqui, no mesmo andar, e depois ela muda, mas enfim, a gente tá vizinho de andar, inclusive de prédio aqui em Da Nang. Mas eu estar falando aqui, o Fernando tá me escutando lá no sala da casa dele. Exatamente. Mas conta aí um pouquinho só da sua jornada nômade também. Quando que você começou? Onde você já passou? A gente sabe que a gente se encontrou já em alguns lugares, mas conta rapidinho para a galera entender um pouquinho disso. Aí eu vou fazer mais uma perguntinha também, Fabi. Quando tu for contar da tua jornada nômade, conta pra gente também, rapidamente, sobre a tua clínica online. Então, se tu começou a clinicar antes ou se tu começou a clinicar pra poder viajar. Tô curiosa. Então, a minha história é a seguinte, né? A minha história com viagens é uma história muito antiga, porque a minha família é uma família que viaja muito. Então, desde criança, isso é uma coisa natural na minha vida, é o assunto do almoço de família, é viagens das pessoas. A minha irmã mora na Inglaterra, já tem mais de 20 anos, então isso é uma coisa muito natural. Meus pais sempre viajaram muito e a gente sempre acompanhou, eu e a minha irmã, quando criança. Eu até brinco assim que o meu primeiro passaporte, eu não era nem alfabetizada ainda, ele é a coisa mais linda do mundo, tem lá uma fotinho de bebê com impressão digital, eu tenho ele guardado até hoje. Então, assim, essa coisa de viagem sempre foi muito presente na minha vida. E aí, a minha mãe me colocou para estudar inglês quando eu tinha 8 anos, então isso é outra coisa, assim, eu não tenho lembranças minhas sem saber falar inglês, às vezes mais enferrujado, às vezes menos, mas então isso sempre fez parte de mim. E aí, quando eu tinha ali 18, 19, 20 anos, eu estava na faculdade já, eu fiz 2 intercâmbios para os Estados Unidos, e sempre com aquela coisa assim de, ai, quero mais, quero conhecer mais, não é suficiente, quero morar em vários lugares. Eu sempre tive essa coisa assim de querer morar nos lugares. E tanto é que depois que eu voltei dos Estados Unidos, eu me mudei para o Rio, eu construí uma vida profissional inteira no Rio, eu fui para lá assim que eu tinha me formado. E sempre com aquela coisa assim, quero mais, mas como é que eu vou morar em todos os lugares que eu quero, se cada vez que eu me mudar, eu tiver que começar tudo do zero? Porque, né, quando eu fui para os Estados Unidos foi É. isso, eu estava amando, mas ai, tem que trabalhar, tem que arrumar emprego, tem que, né, o trabalho que não é muito legal, não, né? Eu sempre tive essa coisa assim de trabalhos meio operacionais, sabe? Eu não sou muito fã disso. Então isso era uma questão para mim. Então eu sempre tive essa coisa assim, como é que eu vou fazer poder viajar, mas não precisar começar tudo do zero? Eu vou precisar ganhar na loteria? Quanto tempo isso vai demorar? Sabe aquela coisa assim? E aí, num determinado momento da vida, tem muito tempo já, eu comecei a ver na internet uma outra coisa sobre nomadismo digital. Eu disse, acho que esse é o fundo que eu estava procurando. E aí eu comecei a pensar, como é que eu posso transformar a minha vida nisso? Pensei em mudar de profissão, pensei em fazer outra faculdade, porque na época a terapia online, ela não estava muito difundida ainda, né? Eu até atendia uma ou outra pessoa online, mas era assim, pacientes meus, presenciais, que se mudaram para outro país e quiseram manter, e era muito pequeno. Veio a pandemia, Hum, e eu aí ia te perguntar. 100% da clínica foi para online, e para minha surpresa, e para a surpresa de todos os meus colegas, que a gente não imaginava, isso funcionou, estabilizou, deu muito certo. Eu saí da pandemia trabalhando e ganhando muito mais do que quando eu entrei, então a coisa realmente difundiu.
E aí, quando terminou a pandemia e as minhas amigas começaram a voltar para o consultório físico, eu pensei: "Eu não vou, vai ser agora que eu vou botar em prática isso aí que eu sempre quis". E aí foi quando eu É. comecei a me organizar, fiquei 1 ano e meio mais ou menos me organizando, reformando casa, né, estabilizando ali, organizando trabalho, empresa, aquela coisa toda, porque eu queria sair do Brasil estabilizada, eu queria sair do Brasil bem. Eu queria que trabalho e dinheiro não fosse um problema para eu poder focar nas outras coisas. Então eu fiz aí um tema de casa bem grande para poder Ai, estar que aqui. legal. Eu acho que isso é bem interessante até para nossa saúde mental, da gente começar, né, para fazer essa transição para uma vida nômade, financeiramente estável, assim a gente também fica bem, confiante, né, porque se a gente está começando a ter clientes e ainda não tá financeiramente estável, eu acho, né, não sei se não aconteceu comigo, mas eu acho que, de repente, a gente pode ficar nervoso, não aproveita melhor os destinos, né, acaba não conseguindo de repente até ficar bem, né, saudável. Então é legal essa tua preparação, é legal de tu contar pra gente que tu fez assim, que tu estava bem, então partiu. Porque para a gente conseguir se sentir bem para explorar, precisa ter alguma coisa que segure no chão ali, que dê segurança, né. Então, para mim era isso, para mim era a questão do trabalho bem estabelecido e o motivo que me fez inclusive entrar no clube, ter pessoas junto. A comunidade, é. A comunidade é importante, né. Ter pessoas com quem eu pudesse conversar a respeito, ter pessoas que eu pudesse encontrar num lugar ou outro. Então essas foram as 2 coisas que eu escolhi para investir antes de sair do Brasil, para ter como uma base, para me dar segurança para eu conseguir, né, fazer tudo que eu queria. Que E a gente legal. sabe que o nomadismo, ele é uma coisa muito grande na vida psicológica da pessoa, né? Você acaba tendo que fazer grandes mudanças, grandes escolhas e tudo mais. Eu lembro, por exemplo, que quando eu tive que sair da minha casa oficialmente, porque quando eu virei nômade, eu ainda fiquei uns 2 anos assim, tendo uma casa no Brasil para poder voltar e tudo mais. Quando eu realmente deixei de ter uma casa 100%, eu lembro que na minha próxima viagem eu comecei a ter palpitações no coração. E isso era sintoma de ansiedade. Eu fui no médico e tudo mais. Tanto que quando o médico falou, ó, isso aí não é nada, provavelmente é ansiedade. Parou de ter problema na hora. Tipo, eu mesmo me auto-resolvi ali, então foi relativamente tranquilo. Então, assim, a gente sabe que essa transição ela pode ser muito traumática para algumas pessoas pode fazer muito bem. Eu acho que no meu caso fez muito bem. Eu consegui resolver vários problemas que eu tinha com essa vida nômade. Hoje eu me sinto uma pessoa muito melhor. Mas a gente sabe que isso pode impactar positivamente e negativamente algumas pessoas. Mas a grande pergunta é: você fez terapia para virar nômade também? Você que é terapeuta, você chegou a consultar, ou melhor, você faz sessão de terapia? Você chegou a compartilhar esse desafio com a sua terapeuta? Lógico, eu faço terapia há mais de 20 anos, né. Aham, que legal, é. Lógico que eu compartilhei, até porque na medida enquanto é um sonho, é tudo lindo, maravilhoso, né, a vida é perfeita. Na medida que eu comecei a me trabalhar e transformar isso numa realidade, surgiram vários medos aqui que eu nem sabia que eu tinha. Então eu precisei trabalhar isso sim. Interessante isso, eu comecei com a terapia. Eu também sempre fazia, eu fazia terapia por um tempo, parava por uns anos, voltava, parava, sempre fazia assim, mas sempre entendia a necessidade, tenho psicólogas em casa, né, minha mãe era psicóloga, minha irmã é psicóloga, minha melhor amiga é psicóloga, muitos psicólogos, um ex-namorado era psicólogo, e aí, então eu voltei, eu tinha parado por um tempo, e aí eu voltei porque eu estava me organizando para viajar. E aí eu: "Não, eu vou conhecer a minha psicóloga presencialmente", fiz algumas sessões, e aí então continuei. E bem que tu falou, Fabi, tinham questões que a gente nem sabia que iam acontecendo a cada mudança de país que eu achei que eu estava bem, não, sempre tinha uma coisinha, uma coisa estranha que a gente sentia, mas aparentemente tá tudo bem. Mas quando a gente tá na terapia, a gente consegue entender melhor, né? São as nuances, né? Ali, os detalhes que quem não faz terapia não entende como terapia é bom, né? Gente, eu sou uma defensora de terapia, tá? Eu vou falar muito sobre isso. Eu já falei que eu falo pra Estou comemorando aqui. todo mundo deveria fazer sessão de terapia. É uma coisa que vocês estão no clube, vocês sabem que lá no clube eu falo muito disso. Tanto que nossos encontros semanais são praticamente quase sessões de terapia, né? Porque, assim, uma coisa que eu me preocupo muito, e assim, como nômade há 10 anos, eu já ouvi muitas histórias de nômades que, vou virar nômade,
e aí muitas vezes isso é um plano de escape para algum problema maior, e aí a pessoa vira nômade, e na verdade esse problema às vezes acaba se potencializando. E aí a pessoa, em vez de ser um nômade super bem sucedido, ela vai se frustrar, ela vai ter vários problemas, e o nomadismo só vai piorar a situação. Então é uma coisa que eu me preocupo muito. Como um influencer de nômades, como eu posso dizer, eu me preocupo muito em inspirar as pessoas a serem nômades, e na verdade elas transformarem o nomadismo num cano de escape para algum problema maior que ela tem, e no final das contas ela se prejudicar mais ainda. Então, assim, eu acho muito importante. Eu posso falar para vocês que eu tinha muitos problemas antes de ser nômade. Eles foram sendo resolvidos ao longo da minha vida de nômade, por isso que eu sou nômade há 10 anos, inclusive, e não sei como que eu vou parar de ser nômade. Mas, assim, procurem, façam terapia, procurem um psicólogo, porque, assim, o nomadismo ele é muito cruel. Tipo, ele pode ser muito bom, mas ao mesmo tempo ele pode ser muito cruel, ele pode trazer muitos problemas. Não sei se a Fabi concorda. Concordo, concordo. Porque, na verdade, ele vai levantar questões aí que já existem, né? E talvez de uma forma muito potencializada, porque a gente está sozinho. A gente não tem alguém aqui para resolver os problemas. Então é a gente com a gente mesmo. E eu tenho uma pergunta para ti, Fábio, assim, o que que tu acha, né, trazendo de novo essa questão de mudança de países. Então, como que essa constante mudança de ambientes pode afetar, né, porque a gente não sabe, pode afetar a nossa estabilidade emocional e mental? Nossa, muito. Primeiro que tem a questão da diferença de cultura, né? Imagina assim, a gente tem uma coisa que a gente chama de quadro de referência, que é o que a gente aprende, como a gente aprende a viver. Formas de responder, formas de lidar, o que que é certo, o que que é errado, a própria cultura que está muito junto ali, dizendo o que que é certo, o que que é errado, como agir, né? E aí a gente, de alguma forma, tá esperando, é uma forma de controlar o ambiente ali, saber que, por exemplo, né, eu e a Sofia somos do mesmo estado, então a gente tem algumas coisas que a gente se entende sem precisar explicar muito. Mas aí, de repente, sai disso, vai para um lugar completamente diferente, vai para uma Ásia da vida, que para mim era um outro mundo, assim, antes de eu chegar aqui, e aí aquilo tudo que a gente aprendeu lá atrás não funciona mais. Então fica aquele vácuo, fica aquela sensação de inadequação, de estou fazendo errado, de agora, como é que eu faço para me aproximar, se o que essa pessoa aprendeu é completamente diferente de mim. E isso gera muita coisa. Gera medo, gera frustração, gera essa coisa do ai, eu estou errada. Aí se a pessoa já tem aí uma crença que é inadequada, vai bater com isso, vai se transformar num negócio enorme, né. Então essa questão cultural, ela pega muito, ela é muito forte. É, né. E tem algumas questões, assim, porque eu acho que tem a questão cultural do dia a dia, né, como tu falou, vir para a Ásia, e aí a gente tem que lidar com o estresse de atravessar a rua no Vietnã, e gera um estresse e, né, e dá um desequilíbrio. É um exemplo, coisas mínimas. Mas também eu vou dar um exemplo, até se vocês tiverem exemplos, eu gostaria de pedir para vocês, se vocês puderem compartilhar, só para a gente conseguir falar para os ouvintes, né, a variedade de sentimentos que acontecem quando a gente começa a viajar, né, para quem ainda não é nômade. Um exemplo que eu vou dar para vocês, assim, eu fiquei, desde que eu comecei a viajar como nômade, né, eu fiquei muito tempo na Europa. Europa Ocidental, Europa Oriental também, né, Eastern Europe e Balkans, e Turquia também, tá. Mas Turquia é tudo europeu, vamos dizer assim, naquela cultura europeia que é muito parecida. Eu comecei a ficar com tédio. Eu estava que horror, né, parece, ai, né, perrengue chique, sei lá. Mas é que eu comecei a ficar com tédio, eu estava em Budapeste e eu estava entediada daquela cultura europeia, porque por mais que vários países tenham a sua identidade, e dentro de um país também tem as identidades dentro do próprio país, tem a questão europeia que, né, os colonizadores. E aí eu fui pra África do Sul, até fui antes, eu ia ir em janeiro, eu fui em dezembro. E aí, quando eu cheguei na África do Sul, né, eu já estava incomodada com a Europa e com a questão dos colonizadores, assim, é uma coisa bem específica da minha vida, tá, gente, que eu, né. E aí, quando eu cheguei na África do Sul e comecei a conhecer mais a história mais profunda, né, de tudo que aconteceu, do apartheid e tudo mais, aquilo me trouxe foi um trigger, assim, um gatilho. Eu falei, acho que umas 3 sessões com o meu terapeuta. Aquilo foi um gatilho, Fabi e Fernando, né, tô contando pela primeira vez, que eu tive, assim, algumas crises emocionais, umas tristezas, uns episódios, assim, que aconteceram que foi difícil pra mim lidar
né, e aceitar o que os colonizadores fizeram com os países colonizados. Eu comecei a entender melhor a questão dos nossos indígenas no Brasil, sabe? Foi uma coisa muito profunda. Eu passei um mês, assim, me adaptando, eh, com uma espécie de crise, né, até meio de identidade, né, mas porque eu vim, né, eu também sou descendente, no caso de imigrantes, mas foi muito interessante. Foi uma coisa, assim, muito intensa, sabe? E eu me envolvo muito. Eu fui para Namíbia depois, então, conhecendo cada vez mais a história, eu ficava revoltada, com um sentimento de revolta, odiando os colonizadores. Né, no caso, né, os ingleses, os portugueses, né, ou o que mais? Os belgas, porque aí eles também foram para a África, enfim. O que vocês acham disso? É muita loucura. Não, eu acho fantástico. Que é isso. E eu acho que essa coisa de pesquisar a cultura, a história, é o que ajuda a dar uma adaptada aí nesse quadro de referência ao nome técnico, mas enfim, é o que ajuda a dar uma adaptada aí, a crescer ele um pouquinho e colocar outras informações, porque tu estudando essa parte histórica, tu consegue entender os comportamentos do dia a dia que tu estava vendo lá, e a coisa deixa de ser tão estranha, a coisa passa a ser mais natural, né? E teve uma outra palavrinha que tu usou aí, Sofia, fantástica, a coisa da identidade. É, a coisa que é isso, é a identidade. Assim, tu vai chegar num país novo que tem isso tudo já pronto e tu tá vindo com a tua bagagem. E aí o negócio não é nem se atirar totalmente numa cultura nova e nem ficar totalmente na tua e impor a tua. É achar esse meio termo. Isso é identidade, né? É manter o que é importante para ti, é aprender o que tá vindo de lá, é pegar para ti o que é importante, não pegar o que não é importante, né? Eu entendo a revolta, eu entendo, porque foca É. nas nossas coisas, mas o mais importante que eu acho é o evitar julgar. Ah, isso está errado, isso está certo, tem que ser diferente, porque isso não ajuda em nada. Isso não ajuda na adaptação em absolutamente nada. Pode ficar revoltada, pode ficar com medo, pode ficar triste, mas é o que é, vamos lidar com isso. Para a coisa conseguir ser menos impactante, entendeu? Porque senão fica muito difícil. Entrar num lugar novo, ficar brigando com o lugar, é aí que surgem, né, as grandes questões. Assim, vira e mexe eu vejo textos e vídeos de pessoas que desistiram do nomadismo digital. O nomadismo digital acabou comigo. E eu vou olhar, porque eu sou curiosa, né? E a grande maioria das explicações é isso. Eu não me adaptei a isso, eu não me adaptei ao horário, porque Comida. Mm-mm. trabalhar de madrugada é cruel. Gente, calma, né? É tudo uma questão de adaptação aí, de alguém que acabou sendo muito rígido, não te permitiu aí, né, liberar de algumas coisas suas. Então, isso é muito importante, dessa coisa do mergulhar, viver o que tiver que viver, vai ficar com raiva, vai ficar com medo, e é isso, e dali a pouco já vai integrar aí, já vai virar dia a dia e identidade. Por isso a importância de ter um terapeuta ou amigos, né, mas, são coisas diferentes, eu sei. Mas, assim, falar sobre isso, né, eu digo, assim, também, e elaborar, né, de alguma forma. E saber com quem falar. Porque se tu chegar e falar dessa tua experiência para alguém que, sei lá, te julgue, tu vai achar que tu não pode falar com mais ninguém. Então, é escolher com quem falar e compartilhar. Com alguém que vai te escutar e vai te acolher, porque é uma vivência difícil. E eu acho que essa coisa de desistir é uma coisa que a gente pode até falar melhor, pode até desenvolver mais, porque realmente é uma coisa que tem muitas histórias e tem muitos motivos que as pessoas desistem. Mas antes disso, vocês falando, eu me lembrei de uma coisa importante que talvez é o que nos move ser nômades ou ser viajantes, que é justamente o fato da gente poder explorar o mundo e poder ver as coisas com os nossos olhos. Por que as pessoas que viajam muito, elas teoricamente são muito mais abertas culturalmente, elas entendem muito mais a questão de preconceito, julgamento e tudo mais? Porque a gente vai lá e vê com os nossos próprios olhos. Talvez seja a grande diferença de alguém que, por exemplo, vê o mundo pela TV. Porque pela TV você vê o mundo daquele jeito. Tipo, você tá lá vendo o que o jornal tá te falando, ou o que o documentário tá te falando, e as pessoas não têm muito talvez esse discernimento de ir para o lugar e entender como é que funciona a cultura, como é que funciona a questão de colonização, por exemplo. A gente tá vivendo uma coisa aqui que eu acho engraçada. Eu não sei se vocês passaram por isso, mas, por exemplo, toda vez que eu falo para alguém que estou no Vietnã, as pessoas
meio que, tipo, vira a cara, tipo, meu Deus, você tá no Vietnã, aquele país de guerra, aquele país que é muito difícil, não sei o quê. Gente, a guerra do Vietnã, ela já acabou há uns 30 ou 40 anos. E as pessoas ainda acham que é um país destruído, que é um país estranho. E a gente tá aqui, a gente tá na Balneário Camboriú do Vietnã, que é Da Nang. É uma cidade super legal, tem muita coisa legal, as pessoas são super divertidas. Então, assim, as pessoas têm muito essa coisa do preconceito delas ouvirem falar porque aquele determinado país é desse jeito. Porque o país é assim, enfim. E elas não. E assim, a gente tem esse privilégio de poder ir para os lugares e entender, explorar, viver nesses lugares realmente do jeito mais local possível. E acho que isso é tão legal, né? Porque a gente acaba entendendo isso, acaba quebrando preconceitos, acaba entendendo todos esses conceitos, a gente acaba, às vezes, adotando um país porque a gente se identifica com a história dele. E eu acho que isso é tão mágico quando a gente fala de nomadismo digital, porque a gente tem essa liberdade de poder não só ser o viajante, no caso, né? Até a gente pode ser um pouco muito mais local, né? Porque a gente fica mais tempo nos lugares, então a gente conversa mais com as pessoas, É. a gente interage mais com as pessoas. Então acho que isso é muito legal, né? Então acho que esse conceito que você teve lá, Sofia, provavelmente você jamais teria pensado nisso se você estivesse no Brasil. Você Uhum. não conseguiu entender melhor isso, estudar isso a fundo, porque você estava lá. E assim, eu já passei por muitos momentos assim. E o fato de você estar no país e estar naquela região, você começa a entender muito melhor como é que funciona. Então é muito bom isso. E aceitar, né? Eu estava falando sobre isso num curso de conversação que a gente está falando atualmente sobre cultura e viagens. Inclusive, tem os nômades nesse curso também, então, para quem, né, se interessa pelo tópico, fale comigo. E nesse curso a gente estava falando sobre o weird or different. Né? Então, tem um vídeo bem legal, até postei no Instagram esses dias o link. Então, é assim: isso é estranho, ou apenas é diferente do teu normal, né? E aí é toda uma questão cultural sobre o Japão e os Estados Unidos, uma questão de falar, nomear ruas. Então é isso, né? O que o Fernando falou, se a gente está aberto, né, para aceitar a diversidade, primeiro a gente tem que vivenciar de alguma forma, não tem que, né? Não é tem que, mas se a gente consegue vivenciar, experienciar presencialmente é melhor. E aí então a gente consegue comparar com as diferenças. Isso aqui é diferente de mim, mas não é estranho. É diferente, é apenas diferente, então eu aceito. E aí a gente lida internamente com a nossa aceitação, né? Então, acho que são vários estágios, assim, pra gente conseguir, quando a gente tá realmente conscientes, né, sobre os estágios de adaptação cultural, acho que são vários estágios que passam. Não sei, é assim que eu vejo, nunca li sobre isso, Fábio. sem fontes na minha cabeça. É a coisa de evitar o julgamento. É diferente. Ok, é diferente. O que tem de bom e o que tem de ruim nesse diferente? O que eu posso me aproximar nesse diferente do que eu preciso me proteger nesse diferente? Né? E evitar o julgamento. Quando eu digo isso é estranho, isso é errado, eu nem me aproximo. Eu mantenho aqui uma distância afetiva menor. E a gente realmente enfrenta muitas diferenças culturais. E, assim, infelizmente, algumas delas a gente só tem que aceitar. Tipo, você é convidado daquele país. Então, você pode até achar ruim, mas você é o convidado daquele país, você vai ter que seguir aquelas regras. Então, e assim, eu sei que, por exemplo, para as mulheres é um pouco mais complicado, porque a gente tem países que são muito mais machistas por questões religiosas e tudo mais. Só que, assim, é a cultura deles. Tipo, beleza, no Brasil, a gente é brasileiro, a gente pode lutar por isso, a gente pode, enfim, botar nossa opinião mais sobre isso. Agora, você está num país que você é visitante, você é turista, muitas vezes você vai ter que aceitar isso, porque é coisa da cultura deles. Tipo, não tem muito o que você fazer naquele momento. Você não vai reclamar daquela situação, porque provavelmente você vai ser deportado, vai ser preso. Então, não tem muito o que fazer em alguns casos. Mas acho que o legal de você vivenciar isso é entender que o mundo ele é muito diferente mesmo. Tipo, cada cultura é diferente, cada religião é diferente. Às vezes é bizarro, às vezes é normal, às vezes é diferente. Enfim, a gente tá aí pra explorar, né? É isso aí. E a Fabi comentou antes sobre a questão do. Agora eu pensei, sobre essa questão do fuso horário, e agora, né? É diferente para mim. E aí eu tenho um assunto que eu queria perguntar para vocês dois, né? Primeiramente para a Fabi, sobre a tomada de decisões. Assim, eu já me conhecia antes, então eu fico muito estressada com tomadas de decisões, então eu reduzo a minha tomada de decisões ao mínimo, nem que seja ter apenas 4 cores na minha paleta já me ajuda, é um detalhezinho, assim, que eu já não. Sabe, detalhes, né, de tomadas de decisões do dia a dia. Então, eu sou muito, assim, sistemática, já sempre fui, desde que eu entendi que isso me deixava muito estressada. E aí, sabe que minha rotina nômade, uma das razões de eu viajar devagar, né, a gente falou sobre isso no episódio. No episódio 1, né, eu vim slow mud. Então, uma das razões de eu viajar devagar é que eu não preciso procurar por Airbnb para o voo tão frequentemente. Então, eu gosto de ficar 3 meses, que normalmente é o limite, né, nos países que a gente tá,
uma das razões, claro, é a cultural, conhecer melhor a cultura, mas também a tomada de decisões. Então, assim, eu não quero ficar, pesquisando por lugares novos todo o tempo. E aí também entra aquela questão do FOMO, né, que aí eu converso com um amigo meu que viaja a cada semana, a cada 2 semanas, porque ele me disse assim: "Sofia, eu tenho FOMO", né, que é o Fear of Missing Out, né, ele tem medo de perder o que tá acontecendo. E aí, sabe, eu lembro de um exemplo, eu estava em Cape Town, eu estava em Cape Town, e aí eu conheci esses americanos, acho que uns 5 ou 6 americanos, e fiquei amiga deles. Então a gente montou um grupinho. E eles estavam sempre dando rolê de manhã. Eles iam de manhãzinha, iam para as praias de carro, me convidavam sempre, e eu não podia ir, porque eu trabalhava às 11 da manhã. E eles, com horário americano, fuso horário, eles trabalhavam, né, naquele fuso horário das 9 às 5, eles trabalhavam a partir das 4 da tarde. E eu, com o meu fuso horário do Brasil, das 6 da manhã no Brasil, às 11, eu perdia todos os rolês. E eu comecei a entrar numa deprê, porque eu ficava assim: "Ai, meu Deus, eu não quero mais isso. Eu quero mudar meu emprego, eu quero fazer o que eles fazem", porque, sabe, aí eu entrei numa crisezinha, assim, de nossa, África do Sul foi difícil pra mim. Numa crisezinha de: "Eu quero estar com eles, eu quero estar com eles". Então, assim, Fábio, o que que tu acha sobre isso? Quais são, na tua opinião, né, o Fernando também, claro, como expert em viagens, quais são esses gatilhos, mais comuns, de estresse, ansiedade para os nômades digitais? Eu acho assim, Sofia, eu acho que os gatilhos são bastante pessoais, tu tá falando aí dos teus, né. E eu entendo essa coisa do FOMO, inclusive é uma um conflito meu aqui, assim, né, de tá, eu quero fazer muitas coisas, mas eu me conheço, eu conheço os meus limites e eu sei que eu não vou conseguir, eu não vou, né. Até porque eu preciso de uma estrutura, para o meu trabalho eu preciso de uma estrutura. Eu preciso dormir bem, senão eu não consigo ficar atenta ao que a pessoa está falando, né. Então quando eu cheguei na Ásia, por exemplo, eu sabia que eu ia ter problema aí com adaptar o fuso horário, e eu me programei para ficar 1 mês em Bangkok paradinha para me adaptar. Eu digo: "Eu vou focar nisso", né. Então, assim, eu conheço as minhas necessidades, mas vontade eu tenho. Lá na Europa, fiquei pulando de um galho para o outro, feliz da minha vida. Só que, assim, o foco era isso, várias outras coisas eu deixei de lado. Minha vida estava uma bagunça, meu trabalho uma bagunça. Eu fiz caminho de Santiago lá na Europa. Incrível. E eu decidi que eu ia fazer trabalhando, então eu tinha ali o horário que eu caminhava, o horário que eu parava e que eu preparava para atender, para dormir o máximo que desse e seguir no dia seguinte. Foi muito puxado. Então a minha E vida era isso, eu caminhava, trabalhava e dormia, eu não fazia mais nada. Então eu deixei de fazer várias outras atividades que eu estava fazendo antes, porque eu não tinha condições. Sabe, então assim, é uma questão de prioridade. Aí depois, né, pu pulei bastante de galho em galho na Europa, quando eu cheguei aqui eu disse: "Ai, agora eu vou relaxar". Então esse é o meu momento de não programar nada, de ver o que que o coraçãozinho quer fazer. Então assim, tô aqui em Da Nang, pensei em várias coisas que eu podia, vou passar as últimas 2 semanas em Hanoi, vou para não sei o quê, não fiz nada disso. E tá tudo bem, né? uhum. Tenho, eu tenho a vida inteira pela frente, o Vietnã vai estar sempre aqui. De repente, numa próxima vez eu me organizo melhor para vir com mais tempo. Então, assim, eu acho que são questões de momentos e de prioridade da vida. Então, assim, se a escolha for viajar correndo, saiba que não vai dar para dar conta de tudo. Eu já pensei nisso também. Quando eu comecei a viajar, porque, né, a gente começa a viajar, começam a surgir outros problemas. Eu pensei: "Ai, agora eu quero trabalhar com alguma coisa. Como é que eu posso fazer agora para criar alguma coisa que me exija menos horário fixo? Agora eu não quero mais ter horário fixo". Aí eu parei: "Ué, Fabiana, para de bobagem, vai lá, adapta, vamos construir, tu tá há 15 anos construindo essa vida, vai abrir mão disso? Não, adapta, tá tudo certo". Eu acho que é uma questão de momentos e de acolhimento. E sim, o FOMO existe, só que, né, o que que eu vou escolher para isso? O FOMO me trouxe para cá, por exemplo, porque eu não estava planejando vir para Da Nang, mas aí a gente estava em Chiang Mai, estava todo mundo vindo para cá, eu digo: "Eu não vou ficar sozinha no lugar não, eu vou junto". A tomada de decisões. Aí tu já salvou um pouquinho de, né, da tua bateria cerebral para tomar decisões, salvou indo na onda. Então: "Ah, tá, não vou pensar muito, vou junto".
né? Já é uma estratégia, eu acho, para. Que uma das coisas que é muito importante nessa vida aqui que a gente vive, que eu sempre falo para todo mundo, é a questão do ter um espaço conhecido para relaxar. Porque só vai, novidade, novidade, adrenalina, dopamina no cérebro, nananã. Vai ter uma hora que precisa de um lugarzinho para parar, confortável, para relaxar, né? Então tem que ter. Tem que ter esse ir e vir, assim, né? Um pouquinho de segurança e um pouquinho de exploração. Esse vai e vem, assim, é importante. Vocês sabem que eu sou muito julgado, né? Porque eu organizo minhas viagens com 6 meses de antecedência. E as pessoas, nossa, Fernando, como assim? Tipo, mas a magia do nomadismo é justamente tomar decisões em cima da hora. Mas justamente por essa questão de organização e de se descobrir, eu sempre sofria muito para organizar as coisas em cima da hora. Tanto que durante a pandemia eu sofri muito, porque não tinha muito como tomar decisões antecipadas, por, enfim, fechamento de fronteiras e tudo mais. E eu sempre tive que. Enfim, eu sempre gostei de tomar essas decisões sempre com antecedência, até por uma questão de organização, e justamente por essa questão de que a tomada de decisão ela consome muitas pessoas. E a gente está tomando decisão o tempo todo, isso pode ser um problema. Eu admiro muito nômades que, se a gente pergunta às vezes, para onde você vai semana que vem, a pessoa não sabe. Eu admiro muito a gente que faz isso. Tem gente que ama fazer isso, não acha errado, eu só não conseguiria viver assim. Outras coisas que a gente falou aqui, enfim, que eu queria compartilhar, é que, por exemplo, eu sou uma pessoa introvertida. Eu saí da casa dos meus pais com 20 e poucos anos e morei sozinho em Curitiba por um tempo. Então, assim, para mim, virar nômade digital foi muito fácil, porque eu já morava sozinho. Ficar sozinho nos lugares ou ficar sozinho comigo também foi super fácil, porque eu já sou introvertido. Então, para mim, nunca foi um problema. Na verdade, o problema para mim é se relacionar com outras pessoas, é encontrar outras pessoas, ficar o tempo todo me conectando com elas, por exemplo. Então, assim, teve alguns desafios que eu acabei me lidando, eu acabei me adaptando ao longo desses 10 anos. Mas eu queria perguntar para a Fabi quais são os principais desafios que você acha que alguém que quer virar nômade, ou alguém que está começando a vida nômade, vai enfrentar, ou que provavelmente precisa se perguntar, ou precisa dividir com o seu terapeuta, para que a pessoa se sinta bem? Tipo, eu falei alguns dos meus aqui, a Sofia já comentou alguns dela, mas o que você acha, assim, que são os desafios mais recorrentes, assim, que as pessoas têm e que elas precisam cuidar para que isso não vire uma bola de neve quando elas se tornarem nômade, por exemplo? Eu acho que, assim, a primeira coisa é aprender a resolver os seus problemas sozinho. Então, a pessoa vai ficar muito tempo sozinha. Claro, tem amigo, tem encontros, bababá, bababá, mas até criar aí um vínculo verdadeiro, profundo, né, demorado, para ter alguém que confia, para dizer, tá, eu posso confiar que essa pessoa vai me ajudar a resolver, ó, demora. Isso demora numa vida fixa, quem dirá numa vida viajando. Então, eu acho que a primeira coisa é a pessoa se bastar. Ela resolveu os seus problemas, se ela não conseguir resolver, ela ir atrás, procurar profissional, pedir ajuda, porque é frustrante demais depender de ajuda de alguém e não ter. Isso faz muita gente voltar para casa, né? Então, isso eu acho que é a primeira pessoa, é a primeira coisa, né? A outra é a questão da rigidez, é estar de olho na sua rigidez, né? Então, a minha vida é assim, beleza, a tua vida é assim, mas quando tu for para a estrada vai precisar mudar. O quão disposto tu tá para flexibilizar, incluir outras coisas, fazer diferente do que tu está acostumado. O que vai ser, eu não sei, mas vai precisar, vai ter essa demanda aí de mudar algumas coisas, né? E mudança de horário de sono, mudança de alimentação, e é engraçado que essas coisas fisiológicas, assim, quando a gente começa a mexer no corpo, começa a mexer em sono, em alimentação, muda tudo, as emoções mudam total. Eu lembro as minhas primeiras 2 semanas lá em Bangkok, que eu não estava dormindo direito, eu não, eu tinha uma sensação meio confusa, assim, eu não sabia quando eu estava com fome, eu não sabia quando eu estava com sono, estava irritada, estava mal-humorada, né, porque começa a mexer no corpo, mexe em tudo. Então precisa estar aberto para isso, né. Então, assim, não é o meu caso, mas as pessoas que são muito ligadas à família também, precisa aprender a não estar mais lá, precisa aprender a não estar no meio da confusão, precisa aprender a não querer resolver os problemas da família. Pode até fazer chamada de vídeo todos os dias, mas é muito diferente de estar lá no meio.
Eu já tô acostumada, já tô fora de Porto Alegre há 16 anos, mas tem muita gente que tem isso muito forte. Então isso também é uma coisa para olhar. Eu acho que muitos nômades acabam desistindo, às vezes em função da família também, né, que não Não tem. querem não desistindo, né, eles de repente interrompem, tiram um intervalo, né, sobre o estar nômade e voltam em função da família, né, de não conseguir lidar, talvez, com muita gente eu acho que não sabe lidar com a solitude, né, que é diferente de se sentir sozinho, tem gente que não que se sente sozinho, né. Então eu acho que até para quando a gente fala sobre solo traveler, para quem viaja sozinho, né, a saúde mental de quem viaja sozinho. Eu acho que para começar, quem viaja sozinho, sem um parceiro ou sem amigos, né, que vai para os países por conta e quer explorar sozinho, eu acho que essa pessoa já tem talvez já tem um mindset voltado, né, para se autossustentar emocionalmente, digamos, né. Eu acho que para quem já faz isso é porque sabe que vai aguentar o tranco. Mas aí tem gente que não sabe, tenta viajar sozinho, já entra em deprê. Não sei se eu nunca conheci ninguém, assim, que tenha me relatado, mas eu acho que existe, né, pessoas que não sabem lidar com a solitude. E eu acho que a Sofia falou um pouco já, mas até para explorar a Fábio que tá aqui, quais você acha que são os gatilhos que podem fazer a pessoa desistir? Então a Fábio falou da questão da família, essa questão da solitude. Tem mais alguma coisa que você acha que poderia fazer a pessoa desistir e que talvez ela deveria tratar antes de virar nômade, inclusive? Ai, várias coisas, eu acho que a organização financeira é um fator, assim, importantíssimo. Principalmente porque vai estar lidando com outras moedas, outros câmbios, né, e às vezes situações que não vai ter escolha, vai ter que pagar. Me machuquei, não tenho seguro, eu vou ter que pagar o que tiver que pagar e paciência, não tem escolha. Então eu acho que a organização financeira é muito importante. Lá no meu tema de casa, uma das coisas que eu fiz foi olhar para isso, assim, tipo, só vou sair quando eu estiver tranquila para, se eu precisar comprar uma passagem de emergência de Bangkok para o Brasil amanhã, pagando o que tiver que pagar, por qualquer que seja o motivo, eu posso. Porque é justamente para não ficar nisso, "Ai, eu não pode", não, eu acho que essa é a questão, assim, esse pensamento, não pode dar errado, eu não posso precisar disso. Aí isso é uma cobrança muito forte. Então melhor é se preparar para, se acontecer, beleza, vai ser ruim, vai ser desagradável, vou precisar mudar os planos aí por um tempo, mas dá para fazer, não vai ser uma questão. Eu, assim, ó, eu admiro muito, te confesso que não é uma coisa minha, mas eu admiro muito essas pessoas que só vão. "Ai, Eu ia falar exatamente isso. Eu admiro, eu não faria, mas eu admiro. vende o almoço para comprar a janta", eu digo: "Ó, legal, para mim não". É, é. Não, eu quando comecei, eu tinha minha reserva de emergência, que eu digo assim, é a minha reserva para quando eu não conseguir usar o seguro, para quando eu precisar, ou se eu precisar voltar para o Brasil. Claro, não é só uma passagem do Brasil, é mais, mas eu só comecei com a minha reserva de emergência que eu não mexo. Eu só mexi quando eu precisei fazer uma bateria de exames agora na Tailândia que eu não consegui usar o seguro, né. Aí eu tirei um pouquinho do dinheiro, porque era para isso. Então eu nem mexi no meu salário. Né, e aí eu já vou colocar de volta, vou me organizar e colocar de volta. Eu preciso dessa segurança, né, eu só consegui começar a viajar com reserva de emergência, porque aí se dá um problema, se de repente eu tenho um problema com a minha voz, não consigo mais dar aula, tenho que cancelar a aula por um mês, eu perco um mês de renda, aí pelo menos eu tenho a minha reserva de emergência, né, não sei se vocês também eu acho que é uma dica boa, né, pra pra começar. Uma coisa, assim, de eliminar o pensamento do "isso não pode acontecer", eu não posso ficar sem voz, eu não posso não poder trabalhar de jeito nenhum. Isso pode acontecer, imprevistos estão aí, né. E isso do dinheiro é uma coisa, acho que foi a primeira lição que eu aprendi sobre nomadismo, antes mesmo de virar nômade, era exatamente isso. Tenha uma reserva de segurança. Tem uma reserva de segurança de cerca de 6 meses, porque se der algum problema, você pode voltar para casa e você pode reconstruir sua vida. Essa reserva de segurança, ela pode virar um investimento que no futuro pode multiplicar, que é o que aconteceu comigo, inclusive. Hoje, aquela reserva de segurança que eu tinha 10 anos atrás, ela virou meu investimento, um dos meus investimentos principais. Então hoje eu tenho dinheiro sobrando, Ah. não sobrando, né, mas enfim, eu tenho dinheiro lá guardado que quando eu quiser abandonar o nômade, por exemplo, eu posso, porque eu tenho dinheiro para comprar um imóvel, por exemplo, se eu quiser. Então isso é uma coisa interessante. Mas falando de dinheiro, inclusive, uma coisa curiosa nessa minha vida nômade
é que eu percebo que eu encontrei, ao longo dessa jornada nômade, muitas psicólogas. Principalmente nos últimos 3, 4 anos, depois da pandemia. E eu queria que você falasse um pouquinho pra gente, Fábio, como é que funciona essa questão de ser psicóloga e ser nômade? Você pode trabalhar de qualquer lugar, existem restrições, que dicas você pode dar, inclusive, para suas colegas que estão pensando em virar nômade? E eu queria só aproveitar para perguntar, e aquele meu caso de Viena? Eu fiz certo em ouvir aquela nômade? Ou, enfim, eu fiz errado? Enfim, qual que é seu parecer técnico? Ai, Fernando, não existe certo e errado nessa vida, né? Então, tu escolheu escutar, tu ficou curioso, eu ficaria curiosa também se eu estivesse no teu lugar, e tá tudo certo, não tem porquê, né? Eu acho que se ela se propôs a fazer terapia num lugar aberto, aberta pra isso acontecer, alguém escutar o que ela estava falando, né? Claro que tem esse pensamento de: "Ai, eu tô em Viena, né, qual a chance de ter algum brasileiro aqui?" Mas a gente sabe que tem brasileiro em qualquer lugar, né. Então eu acho que ela escolheu estar lá, e tá tudo bem, e tu estava curioso, tu tem direito de estar curioso e tá tudo certo. E não, isso Era em público, né? não não vou falar dela pra ninguém. Tô falando aqui, mas ninguém sabe quem é, e nem eu sei quem é, então tá tudo bem. Mas enfim, fala um pouco sobre a profissão aí agora, porque acho que tem muito psicólogo me procura, inclusive, com essa dúvida de nomadismo. Como é que funciona a profissão? Vocês podem trabalhar de qualquer lugar? Você tem certa quantidade de horas? Enfim, como é que funciona pra quem quer virar nômade e já é psicólogo? Então, tem algumas regras institucionais, digamos assim, para manter, né, de conselho. Então, assim, o meu registro é um registro no Brasil, eu tenho uma empresa no Brasil, filiado, né, eu faço tudo lá, as minhas notas fiscais todas saem com o endereço do Brasil, eu, em tese, estou no Brasil. Eu não posso, por exemplo, trabalhar como psicóloga para outros países, eu não sou habilitada para isso. Então, onde quer que eu vá, eu sou psicóloga brasileira. E até porque as formações são diferentes, né. No Brasil, psicologia é uma faculdade. Na grande maioria dos países fora, Estados Unidos, Europa e não sei o que mais, psicologia é uma pós-graduação, é uma coisa mais específica. Então conheço muita gente que se mudou de país e desistiu da profissão, porque tinha que fazer praticamente mais uma faculdade inteira para poder ser habilitado. Então isso é muito específico, eu sou psicóloga no Brasil, bom, eu E sobre ter clientes online de outros países? Por exemplo, se tem uma amiga minha italiana e e ela fala português, não sei, ou de repente inglês, e quer fazer terapia contigo. tudo Pode? bem, Tu pode? tudo Aham. bem. Se eu tivesse no Brasil, eu poderia fazer com ela de qualquer forma. Ah, O online claro. permite, Se ela morasse lá, né. É. o online Ah, permite. interessante. Se eu estivesse lá, eu poderia fazer com ela. Eu tenho inclusive pacientes estrangeiros aí pelo mundo, mas eu sou psicóloga no Brasil. O meu registro tá lá, entendeu? Tá lá, tá em dia, paga uma fortuna todo ano, tá lá. Isso é que é o mais importante. E aí, pegando um gancho com essa história do Fernando, a coisa mais importante, assim, para o psicólogo é a questão do manter o sigilo. Então, né, mesmo sendo, estou em outro país, qual a probabilidade de ter algum brasileiro aqui ao redor me escutando? Tem a probabilidade. Então, essa é uma preocupação que eu tenho. Então, eu fico em lugares em que eu vou ter o meu espaço para atender, né? Eu estou aqui, desde que eu cheguei na Ásia, dividindo apartamento com a Samantha, a gente tem esse combinado. Eu vou ficar num quarto com mesa para trabalhar. Ela trabalha na sala, ela trabalha no quarto, ela trabalha de um coworking, de onde ela quiser. Mas eu preciso ter, quando a gente vai procurar, eu preciso ter um quarto que ou tenha já uma mesa ou que eu possa trazer para dentro para ter esse espaço reservado. Eu não trabalho de coworking, por exemplo, se não tiver um espaço fechado, eu não trabalho. Né, aí é uma questão muito minha, assim, até porque eu estou prometendo para uma pessoa sigilo e de repente passa alguém sem querer na câmera, né, uma questão de valor minha, porque está dentro do código de ética e né, é uma questão importante. Aí outra coisa que eu faço também é sempre usar fone de ouvido. Estou no meu quarto, estou no quarto.
Ah, sei lá, vai que eu tô falando muito alto, aí eu uso fone de ouvido. Na pior das hipóteses, a Samantha vai escutar só o que eu falo, não vai escutar o que a outra pessoa fala. Então, essa questão do sigilo, ela é muito importante. E eu acho que tem que manter, independentemente do país que esteja. E no seu caso tem a questão do fuso, né? Que é um pouquinho complicada porque você tem que falar com as pessoas, né? Não existe uma forma de você ser psicóloga trabalhando em outros horários alternativos. Você obrigatoriamente tem que se adaptar ao horário das pessoas, né? Acho que isso é um desafio, talvez, grande, né? Sim, é. E, inclusive, é uma das coisas que eu senti, assim, a questão do fuso horário. Porque horário de, horário de ouro, digamos assim, de terapia no Brasil é final de tarde e noite. O que para mim é 4, 5, 6 da manhã, né? Então, eu tô evitando esses horários ao máximo, eu precisei mexer, eu fiz blocos de atendimento. Então, hoje eu tô atendendo ali mais ou menos de 6, 7 horas da noite até 2 da manhã. Tem dias que eu começo mais cedo. Aí tem um dia que eu começo às 4 da manhã e vou até às 9. E aí nesse dia eu não atendo para poder dormir. Então, assim, eu demorou um pouquinho aí, umas semanas, mas eu consegui organizar de um jeito que eu fique bem. Porque foi o que eu falei antes, eu preciso dormir, eu preciso estar descansada, eu preciso estar É, disposta. Se eu não estiver é, bem, eu não consigo estar presente, eu não consigo prestar um bom serviço. Então, a primeira coisa é cuidar de mim. É dormir bem, é me alimentar bem, né? Isso também é é importante. A verdade. gente só consegue estar disponível para alguém se a gente está bem antes. E nisso inclui fuso horário, alimentação, essas questões emocionais todas que todo mundo passa, a gente também passa. Então, a gente tem que cuidar da gente primeiro. A gente tem que cuidar da nossa adaptação, do nosso choque cultural para poder estar disponível para outra pessoa. Então, se o psicólogo faz terapia, sempre, o primeiro que tem que fazer é cuidar das suas próprias questões para depois poder olhar para pessoas. Ó, e pensando nesse fuso horário louco que a gente tá aqui e pensando nesse teu horário de trabalho, eu tenho um lugar que eu odiei trabalhar por conta do fuso, mas eu acho que para você seria incrível, que é a Nova Zelândia. Nova Zelândia são 15 horas de diferença pro Brasil. Então, 6 horas da tarde do Brasil, lá é comecinho de manhã. Então é uma 8 da delícia. manhã. Ah, É alguma coisa assim. Então, para você seria ótimo. Para mim era horrível, porque eu precisava trabalhar no horário comercial. Então, o horário comercial era super complicado. Mas é um fuso horário para você considerar, então, hein, para é esse seu horário premium aí. interessante. Não sei, agora eu vou pro mundo, né? Aí, Eu nem, tô nem um ainda na estrada, agora eu vou. Ah, e os próximos destinos? Eu sei que não é o nosso assunto principal, mas eu tô curiosa agora. Conta pra gente. Já pensou? Tu é que nem o Fernando? Já planejou 6 meses? Ou os próximos meses? Olha, coincidentemente, neste momento, sim. Mas até um tempo atrás eu não tinha plano nenhum. Mas, inclusive, eu nem respondi a pergunta do Fernando lá no início de por onde eu já passei desde que eu saí do Brasil, então eu vou juntar tudo numa só, né? Perfeito. Eu saí do Brasil em maio, aí eu fiquei um tempinho em Barcelona, porque era a passagem mais barata que eu achei para sair do Rio para Barcelona, então eu fui para Barcelona. Aí de lá eu fui para Inglaterra, para casa da minha mãe foi para lá também, a gente fiquei acho que 3 semanas lá na casa dela, a gente ficou viajando pela Inglaterra, foi muito legal. Aí eu voltei para a Europa, fui para a Itália, tinha um congresso na Itália, eu fiquei viajando por ali depois. Aí eu ia fazer o caminho de Santiago de Compostela, que era um outro grande sonho da minha vida, né? Eu tinha essa viagem programada na minha cabeça já há anos, precisava de encaixar ela na linha do tempo, então foi esse ano. Então, como eu ia para lá, então eu saí da Itália, já fui para Paris, já conheci Paris, já viajei pelo sul da França, e aí eu comecei o caminho lá no sul da França, em Saint-Jean, aí caminhei toda a Espanha, ainda fiquei um tempo viajando pela Espanha, fiquei no interior, fui para Madrid, e aí fui comprar passagem para Bangkok e a passagem saía de Roma. Então, o que que eu fiz? Fui conhecer Roma. E aí fui para Tailândia, fiquei os 3 meses na Tailândia, agora eu tô aqui. E aí, o que que eu vou fazer a partir daqui? Eu vou voltar para Tailândia, vou ficar uns dias lá, umas semanas em Bangkok, que eu tô querendo fazer algumas coisinhas por lá. Depois eu vou pro sul da Tailândia, lá para as ilhas. Quero fazer um retiro daqueles de silêncio de 10 dias, lá em Suratani. Depois quero ficar ali nas ilhas. Depois vou descer para Malásia. E aí depois
vou encontrar de novo a minha família, minha mãe e minha irmã no Sri Lanka. Essa é a programação. Eu tô seguindo muito à risca aquela minha tabelinha, porque eu vim para Da Nang sem consultar e vim aqui achando que curtir praia, ia jogar vôlei todos os dias e o meu destino foi completamente outro aqui, né? Fabi, tem uma tabelinha dos melhores lugares para ir na Ásia conforme a época do ano. Tem lá um gráfico bonitinho de quando ir para cada lugar. Se vocês quiserem, a gente vai deixar o Instagram dela aqui depois, peçam para ela, tá? Se ela tem, quem é do clube já tem acesso e tal, mas qualquer coisa peça para ela. É uma planilha, uma tabela incrível. E uma questão, assim, que eu queria perguntar para ti é sobre a saúde mental das mulheres como nômade digital e empreendedoras. Eu conheci, ao longo dessa minha jornada, eu conheci algumas mulheres empreendedoras, né, de outros países do Brasil, então, várias nacionalidades. Inclusive, uma delas, nós ficamos amigas e ela tem uma comunidade que trabalha em que ela tem uma comunidade para mulheres nômades, em que elas discutem a saúde mental, né? Eu não faço parte, mas a gente conversa, às vezes ela me conta. E aí eu percebo que, de repente, fazer parte de uma comunidade ou ou conhecer mulheres e conversar com mulheres nômades empreendedoras seja saudável, trocar ideias e até para se dar um suporte. E que dicas que tu dá em relação a isso, além, né, de ter uma comunidade, uma rede de apoio de mulheres que te entendam? Assim, né, que dicas que tu teria para mulheres viajantes e a saúde mental? Eu penso muito na segurança física da mulher, porque eu acho que isso, né, influencia direto na, na emocional. Mas, assim, o que eu tenho a dizer é que os cuidados que uma mulher tem que tomar fora do país são mais ou menos os mesmos que a gente toma no Brasil, né? E eu tô muito da linha, assim, do empoderar mulheres, Uhum. né? Da coisa de se fortalecer, de dar limite, de dizer não quando não quer, de não se colocar em situações de risco, porque isso acontece muito, tanto no Brasil quanto fora, né? De repente ver, entrar numa situação, ver que a coisa, a intuição está dizendo ali que dá um passo para trás, respeita, se protege, né? Porque eu acho muito mais fácil a gente se proteger do que ter que lidar com as consequências depois. E não estou entrando né, no julgamento se isso é certo, se é errado, se devia ser diferente ou não, é a realidade. Nós somos mais vulneráveis aí, né, aos olhos do mundo. Então, eu acho que tem uma coisa aí de se proteger, de se fortalecer, sabe, assim, de sair da coisa. Eu acho que principalmente assim, ó, não vestir a camisa da mulher vulnerável e frágil. Eu acho que existe uma vulnerabilidade social, porém a gente não precisa vestir essa camisa de coitadinha, sabe? E ir atrás, de dar limite. As pessoas só vão fazer com a gente o que a gente permite. É, Essa é a verdade. é. Eu acho que o primeiro passo tá aí, né, tá as mulheres eu acho que o primeiro passo é as mulheres ouvirem isso, entenderem que é importante, porque tem mulheres que não pensam sobre isso, né, a gente tá, né, em 2025 e tem mulheres que não pensam em terapia. Claro, homens e mulheres, né, que eu entrei no assunto do mulher, desculpa, Fernando, mas eu acho que é importante, porque nós temos muitas ouvintes mulheres nômades também, né, e é um assunto interessante. E tem muitas mulheres que não pensam nisso, acho que primeiro é pensar nisso e então procurar, né, ou de repente uma terapeuta para falar sobre isso, ou uma comunidade de apoio que fale sobre isso, e então se conhecer, né, Fabi, como tu tá falando, né, se conhecer e entender os seus limites, né. Isso eu acho mais importante de tudo, é se conhecer. Saber, né, qual é o seu ponto fraco, como é que pode se proteger, confiar na percepção, confiar na intuição. "Ai, eu acho que eu não deveria ter feito isso, mas eu fiquei com medo de dizer que não e de soar chato, de me olharem torto, isso, aquilo, daquilo outro", e aí acaba se colocando em risco, entendeu. Então isso eu acho mais importante de tudo, assim, estar consciente do que está acontecendo. Tá legal, tá divertido, tá vivendo, mas tá pensando em cima do que tá vivendo também. Tá, e aproveitando, já que vocês estão falando aí de mulher e tal, e a gente que é ogro homem? A gente sabe que homem tem um certo preconceito com essa coisa aí de terapia, psicólogo e tal. Eu sei que é bobagem,
Mas, e também não é só homem, né? Tem algumas mulheres que também têm esse certo preconceito ou medo de fazer terapia, de ir em psicólogo e tudo mais. E aí a pergunta para você, Fábio, é o seguinte: beleza, então, sou nômade, quero virar nômade, tô começando a sentir algumas dificuldades, mas tenho vergonha de consultar um psicólogo ainda. Existe alguma ferramenta ou existe alguma coisa que eu possa fazer, sei lá, alguma prática, alguma coisa que eu possa fazer para pelo menos começar a me autoconhecer e tomar coragem de ir no psicólogo? Ai, muito boa pergunta, Fernando. Isso é crença, né? Tem muita coisa aí histórica de que homem não é sensível, homem não pode chorar, homem que fala de emoções é viado, né? Muito preconceito aí, muito julgamento, é uma questão histórica. Eu acho legal você estar me perguntando isso, assim, né? Então, assim, o que eu digo para um início, assim, para a gente começar a quebrar essa casca aí, é ficar de olho em ti, ficar de olho nas tuas emoções, ficar de olho nas coisas que tu sente, naquelas coisas assim que não descem bem, porque as nossas emoções elas se manifestam no corpo, pelas sensações. Então, qualquer sensação desagradável que tu tiver, aquele desconforto, aquela coisa, isso me incomodou, mas eu não sei por quê, é dar uma mergulhada. E é se perguntar, o que será que tu tá sentindo? Então, se vocês me permitirem dar uma aula aqui, a gente tem 5 emoções básicas, né, de sobrevivência. Cada uma tem um porquê de existir. São 2 agradáveis e 3 desagradáveis. Olha só, a gente tem mais emoções desagradáveis do que agradáveis, né? Então, as agradáveis são alegria e afeto, né? Que aí não precisa falar muito sobre isso, assim, né? Ninguém procura terapia porque tá alegre demais. E as 3 desagradáveis são medo, raiva e tristeza, né? Então, qualquer coisa que tu me disser que tá sentindo, se a gente for cavar, a gente vai encontrar uma dessas. Então, para e te pergunta: isso me incomodou, mas me incomodou por quê? Porque eu tô me sentindo vulnerável, eu fiquei com medo, porque isso me deu uma sensação de perda, eu fiquei frustrado, eu fiquei triste, ou eu me senti invadido, tô sentindo necessidade de me defender e eu fiquei com raiva. Porque as emoções, elas são isso, assim, cada uma tem um porquê, né? O medo vai falar de um lugar de proteção, de vulnerabilidade, e aí o problema do medo é que a gente se enche de fantasias na cabeça, quando a gente está com medo, o cérebro cria 1000 histórias diferentes, então a gente precisa ver o que é verdade, o que não é, do que eu preciso me proteger de fato, ou o que não é verdade, aí eu preciso de informações para ir desconstruindo essa fantasia, de dados reais do que realmente acontece, para ir desconstruindo essa fantasia e segurando esse medo. A tristeza fala de perda, e aí não é só perda de pessoas, a gente está acostumado a ficar triste quando alguém morreu. Mas a gente também fica triste quando tinha uma expectativa e essa expectativa não foi concretizada, quando alguém simplesmente vai embora. Que é tão comum na vida nômade. É tão cômodo na vida nômade. Então, assim, As despedidas. Penang cheio de expectativa de praia. Eu fiquei, eu fiquei triste por um tempo. Cada vez que um amigo vai embora, eu fico triste. Tem um dia que eu fico assim, sabe, assim, que bom que eu tenho essa consciência de que, eu só tô triste, daqui 2 dias vai passar, porque senão eu ia estar aqui, mas eu tô mal, e como é que é assim? E como é que eu não consigo fazer minhas coisas? Porque também cada emoção tem uma manifestação no corpo, né? A tristeza, ela diminui a energia, dá vontade de ficar quietinho, dá vontade de fazer nada, né? O medo dá uma sensação, assim, de tô pisando em ovos. A raiva dá aquele monte de energia, vontade de voar na cabeça de alguém. Então, assim, é importante a gente saber o que está se passando com a gente para saber o que a gente precisa fazer. Uhum. Então, essa é a minha sugestão para ti. Primeiro, identificar o que está se passando no teu corpo, que tipo de emoção que tem aí. Porque a gente sempre está sentindo alguma coisa, não existe isso. Não estou sentindo nada, sempre tem alguma coisa passando. E se a gente não está consciente disso, vai para o corpo. Uhum. Né, num nível mais superficial aí, só numa sensação desagradável, e no nível mais profundo vira doença, vai para órgãos, a gente tem órgãos específicos no corpo para onde vai cada emoção que não está sendo olhada. Então é essa a minha sugestão, tem que começar a se olhar.
Tirar a responsabilidade lá de fora e trazer para dentro. Tá, isso aconteceu, ok. Mas o que que isso está gerando em mim? O que que eu posso fazer com isso? E se não arrumar essa resposta, vem para terapia que eu te ajudo. Ah, maravilha. E uma E curiosidade, tá? Esses tempos, me falaram, tipo, por que que você não faz terapia no chat GPT? E aí eu fui lá abrir uma sessão de chat e comecei a falar de alguns problemas, algumas coisas assim pro chat GPT. E assim, ele traz algumas coisas interessantes. Só que uma coisa que eu percebi é que o ChatGPT ele sempre concorda com você. Então você vai falar um monte de problema. Ele vai falar: "Não, isso é normal, isso acontece, não sei o quê". Então assim, muito cuidado para você que é jovem e gosta bastante de ChatGPT e você tá fazendo terapia pelo ChatGPT achando que tá fazendo terapia. Por mais que ele traga, às vezes, algumas referências e tal, aparentemente ele sempre concorda com o que você falar. Então não necessariamente vai ter uma pessoa ouvindo, interpretando e discordando e te provocando, por exemplo. Que é o trabalho da Fabi, né? Que é o trabalho de um terapeuta. Então, muito cuidado com isso, tá? Muita gente pensa que, tem o ChatGPT, eu posso falar direto pra ele ali e tá tudo resolvido. Não é bem assim, né, Fabi? Não é. O ChatGPT vai dar uma informação, mas terapia é relação. Então, assim, tem uma coisa que o ChatGPT jamais vai substituir, eu estou muito tranquila nisso com relação à minha profissão, que é a coisa da interação. Eu estou conversando contigo, eu estou vendo microexpressões tuas que estão me dizendo se o que eu falei, de que forma isso ressoa em ti. E da mesma forma, o contrário, tu vai me falar alguma coisa e isso vai ressoar em mim, e sem eu perceber de uma forma inconsciente, involuntária, tu vai receber essa mensagem também. E isso o ChatGPT não faz. Então, isso eu fico muito tranquila. E essa interação, essa relação, o ChatGPT não faz. E é exatamente isso que tu falou, Fernanda, essa coisa de identificar o que que a pessoa precisa, o ChatGPT também não faz. Porque dependendo da forma como a pessoa traz uma situação na terapia, eu, com todos esses anos de estudo, eu vou identificar se o que ela precisa dali é apoio e acolhimento ou um limite. Ou eu chegar e dizer: "Não, não é esse caminho", ou eu chegar e dizer: "É isso aí, vamos junto". Eu vou identificar a necessidade dela, claro, com a ajuda dela. E isso o ChatGPT não faz, porque isso é a coisa da relação, da energia, do que está acontecendo aqui, do que eu conheço sobre ela, sobre a história dela, alguma coisa que eu estou vendo que ela está fazendo e que ela não está fazendo, porque eu tenho toda essa história pregressa aí com ela. Então eu fico muito tranquila que o ChatGPT nunca substitui. Ah, é verdade. E falando em tecnologia, até, eu estava pensando que uma dica para quem não sabe, né, tem essa resistência com terapia, uma dica eu acho talvez seja fazer um journal não, como é que é em português? Um diário, né, manter um diário talvez. E aí, começa escrevendo no diário, expondo o seu sentimento, aprendendo a explicar, né, no caso materializando no papel, digamos, se tu for escrever à mão, como explicar teus sentimentos. Eu acho que é um bom exercício antes de ir pra terapia, né? Porque tem gente que bloqueia na terapia, que não consegue conversar com a terapeuta porque não sabe como falar dos sentimentos, né? Então, é diferente de mim, né? Que eu falo, 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 e eu tenho que fechar a boca um pouco. Não, tem gente que não fala, né, Fábio? Eu acho que tu deve ter pacientes assim, né? E pros nômades, começa com um diário, né? Aí depois vai pra terapia. Não sei, talvez. Assim, quais as situações que aconteceram no dia e que se viu ali sem saber o que fazer, tipo, nossa, me travei, eu não sabia o que fazer, mexeu comigo, eu bloqueei, anota o que que aconteceu ali, qual é o contexto, porque na hora esquece, é normal, dá branco, não é fácil, a terapia não é fácil, eu entendo a resistência das pessoas. Verdade, é. Ai, e eu falei, na verdade, da tecnologia, nem expliquei. Eu comentei do diário na mão, mas na verdade eu ia dizer da tecnologia, que para quem não quer carregar um caderno, né, que é o meu caso, que eu tô sempre brigando aqui com os quilos da minha mala, uma ideia talvez é usar os daily planners ou diários, aplicativos, né, que tu pode escrever todos os dias um pouquinho, ou notas no celular também. E até aproveitando e falando sobre mala, né? Vamos encerrar nossa conversa maravilhosa. Acho que sempre vai ter. Eu e o Fernando, a gente vai ter sempre comentários e dúvidas para ti, Fábio, mas a gente precisa encerrar. E falando em mala, né? Eu tô sempre lutando com os pesos da minha mala, tentando diminuir. O Fernando,
né, que tu já deve saber, os nossos ouvintes já sabem, o Fernando carrega coisas estranhas na mala. E ele tem 30, 40 quilos. Não, 40 não, tô brincando. Ele tem 30 quilos na mala. E desses 30 quilos tem muita coisa inusitada. Então eu queria perguntar pro Fernando se tu pode nos contar mais uma coisa que tu carrega. E Fábio, se tu carrega alguma coisa inusitada também, se tu poderia contar pra gente. Eu não tenho muito, né? Então passo a bola pra vocês. Não, eu tô até olhando aqui minhas coisas ao redor. Eu não sei se tem tantas coisas inusitadas assim. O que eu tenho é talvez algo muito grande para quem carrega uma mala, né, só de 20 quilos, que é um tapetinho de yoga. É, de viagem mesmo, assim, de dobrar, ele fica quadradinho, que eu carrego comigo para fazer exercício onde eu estiver. E pontualmente, como eu vim do caminho de Santiago, né? Eu carreguei muita tralha para o caminho de Santiago e eu não me desfiz de nada. Então eu tô carregando aqui comigo, tem, como é que é o nome? Camelback, eu acho, aquele negocinho de água, a própria mochila, se bem que eu até já tirei a mochila de dentro da mala para usar, porque a quantidade de coisa lá dentro anda crescendo, não cabe mais a mochila lá dentro. Eu tenho calça de trilha, eu tenho bota de trilha, eu tenho todas essas coisas de trilha que eu levei para mim de Santiago e eu não me desfiz, eu tenho isso na minha mala também. Mas acaba sendo útil. Acaba sendo útil se tu for fazer trilhas, né? Especialmente no Vietnã e na Tailândia, que tem. Sim, eu até pensei em aproveitar que eu tô com isso tudo aqui e fazer. Mas eu usei a minha bota impermeável aqui em Da Nang. Ah, Todos os por dias. causa das chuvas. Eu digo, vou ficar em casa, não vou ficar em casa. Botei minha bota de trilha, usei na Inglaterra também, que o clima é bem parecido, Da Nang e Inglaterra é bem parecido. E aí botei minha bota de trilha e fui passear. Então eu usei ela algumas vezes além disso, mas eu acho que é mais isso, não tem tanta coisa inusitada assim, pensando. Bom, nessa pegada do tapetinho de yoga, eu tenho um elástico de fazer exercício. É um elástico que tem duas pontas, né? Então eu consigo usar para fazer vários exercícios. Uso, raramente, mas eu tenho e eu carrego esse elástico. Mas isso é até uma coisa interessante de comentar, tá? A gente falou bastante aqui de saúde mental para você virar nômade. Mas outra coisa que tem que tomar muito cuidado é a saúde física também. E eu acho que são duas coisas que derrubam muito as pessoas: saúde mental e saúde física. A minha saúde física, ela foi prejudicada muito ao longo desses últimos 10 anos. E é por isso que agora eu tô correndo atrás do prejuízo. Tô fazendo academia, tô começando a fazer exercício. Tenho esse elástico para tentar fazer exercício de vez em quando. Então, isso é uma coisa que eu sempre peço para as pessoas que estão começando, inclusive. Não cuidem só do psicológico. Também tem que cuidar um pouco do corpo, porque senão você vai sentir isso ao longo do tempo. Mas, enfim, Fábio, a gente quer agradecer muito a sua presença aqui. E queria falar para os nossos ouvintes que estão até aqui, se você quiser participar de alguma forma desse episódio, deixe um comentário. Se você está ouvindo no YouTube, você tem a caixinha de comentário. Se você está no Apple Podcast, se você está no Spotify, você tem as opções de mandar e-mail para a gente, de, enfim, poder conversar com a gente. A gente tem nosso canal no Instagram, que você também pode mandar comentários para a gente lá. Enfim, fique à vontade para poder participar, para poder mandar sua sugestão do que você gostou. A gente vai deixar também os canais da Fabi para você poder conversar com ela. A gente vai deixar aqui os nossos canais também para você conversar com a gente. E a gente está lembrando, todo mundo que está ouvindo, que lá no último episódio dessa temporada, a gente vai fazer um episódio sobre perrengues. Então, assim, se você tem algum perrengue, se você tem alguma coisa que você passou na sua vida nômade ou de viajante, que você quer compartilhar com a gente vai fazer um episódio especial só lendo perrengues dos nossos leitores, dos nossos ouvintes, na verdade, das pessoas que participaram, de outros nômades que a gente conhece. Aí a gente vai ler as histórias e comentar. Eu também tenho um monte de perrengue, a Sofia também tem um monte de perrengue, e eu imagino que a Fábio também vai compartilhar algum perrengue com a gente lá para esse episódio. Enfim, então, aguardem lá o último episódio, porque a gente vai poder falar um pouquinho sobre isso. Certo, Sofia? Se vocês querem ouvir o nosso podcast, continuar ouvindo, vai ter um episódio novo já na semana que vem. E o podcast está hospedado no thenomadic.club/podcast. O podcast também está no Spotify, também está no YouTube, né? Então, vão lá, escolhe a plataforma que tu quer, escuta, dá tua opinião pra gente, se quiser compartilhar. A trilha sonora é do nosso amigo Felipe Ortega, que eu adoro a nossa trilha sonora. Muito obrigada, Felipe. E é isso, e obrigado por estarem ouvindo, gente. Mandem as suas mensagens pra gente, que a gente vai adorar ouvir. Mais uma vez, obrigada, Fábio. Muito obrigado, Fábio, pela sua presença. A gente adorou, a gente tá cheio de dúvida ainda, mas infelizmente a gente tem que terminar. E eu adorei estar aqui, estou muito feliz, muito honrada.
com o convite. É um assunto que eu amo falar, ainda mais aqui com 2 amigos, virou um super bate-papo gostoso. E tô aí. Se precisar de mais alguma coisa, adoraria estar aqui de novo. Ai, que joia. Obrigada. Então, boas viagens para todo mundo e nos vemos na semana que vem. Fechou?